Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma resenha do livro de Lima Barreto. Esse livro aqui conta com alguns contos, crônicas e romances do autor brasileiro Lima Barreto, e ele fez parte da escola literária pré-modernismo. Além de apresentar todos esses estilos que eu contei para vocês, apresenta também o principal romance do autor, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já vamos contar um pouco dele para vocês. Bom, além de ter as histórias que ele fazia, tem também alguns comentários, atividades ou notas feitas pelo Douglas Tufano, que é o autor desse livro aqui, e além disso também tem alguns capítulos que têm algumas ilustrações que enriquecem ainda mais a leitura e também facilita em alguns casos para quem tem um pouco de dificuldade. As ilustrações, na maioria dos casos, está demonstrando alguma mudança histórica que acontecia na época ou também alguma representação da vida do autor, que as meninas vão falar um pouco para vocês. Então a gente vai ter Não as matem, Não se zangue, Maio, País Rico e O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então eu espero que vocês gostem e tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alice. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a crônica Não as Matem, de Lima Barreto. Lima Barreto era um escritor e jornalista do século XX no Brasil. E, além disso, ele era um crítico muito severo que retratava os preconceitos sociais que aconteciam naquela época e marcavam a sociedade. O título do texto é um título bem marcante e já dá a entender o que Lima Barreto quis dizer e retratar naquela crônica, a história que ele quis trazer por trás disso tudo. O feminicídio é um tema atemporal, já que ele ocorre desde os séculos passados e até hoje é um tema muito recorrente na nossa sociedade. Como eu disse, não é de hoje que as mulheres sofrem com esse tipo de preconceito e com a desigualdade de gênero. Diariamente elas são julgadas e escutam comentários desnecessários, como tinha que ser mulher, em caso de situações negativas em que algo deu errado. Agora, voltando um pouquinho para o feminicídio, no livro Lima Barreto retrata um homem que se sente no direito de impor o seu desejo e impor o seu amor a alguém que não quer receber aquele amor em troca. Então, ele obriga ela de maneira violenta a sentir o mesmo que ele sente por ela, como se ela não tivesse os seus próprios sentimentos e não tivesse direito de sentir algo que ela deseja. E com isso, ele se sente no direito de matar aquela mulher. Simplesmente por ela não sentir os mesmos desejos que ele, não amá-lo de volta, não atender às suas expectativas em relação ao relacionamento e não ser do jeito que ele queria. E depois de falar desse assunto tão importante com vocês, eu desejo que vocês reflitam sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e reflitam também sobre essas pessoas que se sentem no direito de tomarem atitudes violentas em relação a outras pessoas, como tirar a vida de outro alguém e achar que nada disso vai ter consequência. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, hoje eu vim falar da crônica Não se zangue, do Lima Barreto. Ela é uma crônica que retrata bastante a elite carioca, uma camada mais rica da sociedade, e o Lima Barreto ele usa de uma forma irônica para retratar a superficialidade das relações dessa elite e a hipocrisia também, uma hipocrisia e uma falsa moral. O Lima Barreto ele usa muito da ironia para retratar alguns problemas políticos, sociais e culturais do Brasil, e ele cria cenários políticos e cenários do cotidiano para falar dos problemas do Brasil. Essa crônica ela é muito legal, eu gostei muito de ler, muito interessante. Acho que retrata bastante, não só a sociedade, né, do século XX, mas muito o que a gente ainda vê hoje, a diferença entre a aparência e a realidade. E eu acho que todo mundo deveria ler, gostei muito. Eu vou falar sobre o conto País Rico, do Lima Barreto, e nesse conto traz uma das principais características do autor, que é a ironia e a crítica. Nesse texto, o autor ele critica o Brasil como ele sendo denominado um país rico, mas essa riqueza está sempre na mão de poucas pessoas e nunca distribuída para a população, porque a maior parte dessas pessoas vive na pobreza. O que acabou, que fez esse conto se tornar algo atemporal, porque até hoje dá para ver relações com isso, porque a gente sempre denomina o Brasil como um país rico, mas que a gente nunca vê essa riqueza, porque a gente vive num modelo social injusto e que a maioria das pessoas não tem as mesmas oportunidades que as outras. Mesmo que já tenha conquistado muitas coisas, esses grupos, essas minorias,
elas ainda não têm a mesma posição que uma pessoa de uma elite social. Bom, eu vou falar da crônica Maio. No começo, ele começa falando que tá no mês de maio e ele começa a exaltecer o mês de maio, falando que é um mês muito florido, que é um mês muito bonito, que tem um significado muito grande para ele, e tudo isso porque é o mês do aniversário dele. E aí, então, ele relembra o fato de que no ano de 1888, o pai dele chegou para ele e contou para ele que a Lei Áurea estava para ser assinada no dia do seu aniversário, o dia 13 de maio. E que, de fato, ela foi assinada no dia do aniversário dele. E ele conta que no dia 13 de maio, ele acordou bem cedo, foi para frente do Palácio Imperial, que tinha muita gente, tava uma multidão de gente, todo mundo gritando, todo mundo olhando pro palácio, esperando alguém aparecer na janela. E aí apareceu a princesa Isabel. E ela assinou a Lei Áurea. E ele conta como todo mundo ficou muito feliz, que foi uma gritaria, todo mundo batendo palma, que as pessoas se sentiram bem com aquilo, porque era uma coisa que estava todo mundo querendo. E ele fala como a princesa Isabel ele era bonita, que ele ficou encantado com ela. E depois ele conta como ele esperava que seria os próximos dias. Tanto é que quando ele foi pro colégio, todo mundo estava muito contente, mesmo não sabendo o certo como ficaria o Brasil depois da Lei Áurea ser assinada. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é do autor Lima Barreto. E Lima Barreto, ele trata Policarpo Quaresma como um homem totalmente nacionalista, totalmente patriota e que defende totalmente a cultura brasileira, tanto que ele tenta colocar a língua tupi-guarani como a oficial do Brasil, e a língua tupi-guarani é a dos povos indígenas, e que ele tenta colocar como a língua oficial do Brasil, porque para ele os indígenas são os verdadeiros brasileiros. Então ele tenta colocar, né, a língua tupi-guarani como oficial do Brasil, e nisso ele se tem como louco depois dessa tentativa. É uma tentativa falha, né? Ele não conseguiu, e que nisso ele se tem como louco e ele vai ser internado num hospital psiquiátrico. E nisso ele sai do hospital psiquiátrico e ele procura sair um pouco da sociedade, ter um conforto. E nisso ele vai para um sítio que é chamado Sítio de Sossego, onde ele pratica a agricultura. Então, assim, ele realmente procura sair um pouco da sociedade e ir para um lugar mais calmo, um lugar mais confortável mesmo, realmente um lugar de sossego para ele. E que nisso depois ele encontra algumas pessoas, ele começa a se envolver com algumas pessoas novamente e ele se envolve com alguns políticos locais, e nisso ele se envolve em algumas revoltas, né, no Rio de Janeiro, e que nisso ele percebe o quão as pessoas não têm o patriotismo em si. Ele percebe que as pessoas não são tão patriotas como ele achava que fosse. Então é isso. Policarpo Quaresma é uma pessoa totalmente nacionalista, que busca defender a fauna e a flora brasileira, defender o Brasil em si o tempo todo. Então é isso.